Luiz Vitor, faça um resumo do livro para a gente. Então, esse livro nasce da ideia de discutir ou retomar um debate sobre o futuro do Brasil, sobre as expectativas que se abrem com aquilo que a gente tem chamado e que o Postman tem trabalhado em outras obras, que diz respeito à mudança de época. Assim como nos anos 20, 30 do século passado, o Brasil passou por uma mudança de época do agrarismo para a era industrial, nós temos hoje uma transformação muito profunda na sociedade brasileira, passando para uma era de serviços, de uma crise da sociedade industrial, a formação de uma sociedade, de uma economia de serviços, mas principalmente aí as mudanças geradas pelo que nós estamos chamando de era digital. Então, o nascimento de uma era digital e as transformações do capitalismo brasileiro e das sociedades internacionais a partir dessa mudança de época, nos motivaram a discutir o futuro. Qual é o Brasil do futuro? Qual é o Brasil que se coloca nesse processo? Qual é o Brasil que temos que discutir para os próximos 20 anos, 30 anos? E nesse sentido nós retomamos algumas das discussões da sociologia, da economia clássica, Sérgio Buarque, Vitor Nunes Leal, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, os autores que de uma certa maneira discutiram a transição do agrarismo para a sociedade industrial e alguns resquícios. Então nesse processo nós identificamos o homem cordial como uma cultura política brasileira que sobrevive às transformações, que sobreviveu ao progresso, a noção de modernidade, a noção de transformação, de racionalização que está presente nas transformações do capitalismo, e um jeito muito brasileiro e ainda muito apegado a determinados valores da cultura brasileira, da cultura patrimonialista brasileira, dentro desse processo, e de como, com tudo isso, nós passamos por uma trajetória de esperança, de formação de uma sociedade brasileira, de formação de um Brasil moderno, para uma deformação e até para um processo de desistência, de abandono de uma discussão de futuro e de uma inserção do Brasil como um país continental e com a potência econômica, política, social, cultural que o Brasil tem. Então, retomar esse debate é fundamental, e o livro tem essa provocação. O governo está atento a isso? Está se preparando para isso? Muito provavelmente o governo tem uma atenção grande em relação a esse tipo de coisa. Obviamente você tem problemas emergenciais, o governo tem enfrentado uma crise política e uma transformação em relação à crise momentânea que o Brasil passa, mas no próprio livro se discute o que é a nova república. E nesse momento de crise da nova república, de transformação, aí nós temos também essa discussão a respeito do presidencialismo de coalizão e de como esse presidencialismo de coalizão não está resistindo, principalmente a uma ofensiva do parlamento em relação a determinados poderes e a determinadas decisões. Então, é óbvio que o governo tem uma agenda imediata em relação a isso, mas inevitavelmente ele vai ter que discutir e pensar o futuro, em relação aos seus investimentos, no que ele vai investir, no que ele não vai investir. A nova rota econômica é o Pacífico? Sem dúvida nenhuma. Hoje o Pacífico já tem se mostrado mais promissor e mais pujante do que o Atlântico. E essa é uma questão para nós discutirmos em relação à economia e à logística brasileira, mas é uma questão fundamental para o governo, porque o Brasil tem todas as saídas possíveis para o Atlântico, vários portos, aeroportos e rotas para o Atlântico, mas ainda depende do canal Panamá para o Pacífico, ou de uma rota mais longa, passando ali pela Argentina, pela Terra do Fogo, que é praticamente inviável. Então, construir uma rota do Atlântico para o Pacífico é fundamental para o Brasil, mas eu acho que é fundamental para toda a América Latina, se você se quer integrar num mundo contemporâneo em que as principais rotas e as principais decisões comerciais vão ser deslocadas para o Oriente e, consequentemente, para o Pacífico. É essencial, então, ler o livro, né? O livro é uma boa provocação. Nós não temos a pretensão de esgotar o tema, mas nós temos uma certa atitude abusada de provocar esse debate. Obrigado, Lito.